Amém. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bom demais. Vá abrindo ou destravando a sua Bíblia aí lá no livro de Daniel. Vamos continuar aí com os nossos estudos e já vai ser o terceiro domingo, se não me engano, que nós estamos aí no livro de Daniel. Então abra aí ou destrave sua Bíblia. Daniel no capítulo 7. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Daniel 7, do 13 ao 18. Enquanto você vai abrindo aí, tá, pessoal? Só para avisar a todos aí que hoje, esse final de semana, especificamente, tem muita gente que está viajando. Então, por isso que vai sentir falta aí de uma galerinha. Então, a Ari está lá no Rio de Janeiro, Daniel e André estão em Bauru. O Ena e a Sirlene foram visitar os netos lá em Campo Grande, se não me engano. E outros estão aí de licença paternidade, maternidade, com bebês recém-nascidos. Então, é isso. Mas fora esses, pessoal, como eu sempre tenho falado aí nos últimos domingos, nos últimos cultos, aqueles que você tem sentido falta nos cultos, nos pequenos grupos, se possível, mande uma mensagem no WhatsApp, pergunta como que está, por que está sumido, e vamos nos aproximar e cuidar uns dos outros, tá bom? Porque isso reflete o amor de Cristo em nós e através de nós, quando nós nos preocupamos uns com os outros. Isso não é apenas uma tarefa do pastor ou dos líderes, mas de todos nós, daqueles que são os nossos amigos. Então, às vezes, uma mensagem pode ajudar esse irmão, essa irmã que às vezes está com dificuldade, e você pode ser instrumento de Deus para estar sendo usado por Ele. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Daniel 7, do versículo 13 até o versículo 18. Fala assim, ó. Vou ler na versão NVT. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto e minhas visões me aterrorizaram. Por isso, aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão na terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo o sempre. Até aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós clamamos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo que venha iluminar nossa mente, Pai, nosso entendimento, para que nós possamos entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar a nós hoje, Pai. Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós venhamos ouvir a Tua voz, Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus, no nome de Jesus. Quebrante o nosso coração, muitas vezes duro, insensível, Pai, muitas vezes frio, apático. Que essa noite, Deus, o Senhor traga avivamento no nosso coração, para que as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos amores, as nossas vontades, Pai, venham ser transformadas, Pai, no nome de Jesus, Deus. Que o Senhor nos dê um novo coração, Pai, que pulsa, que bate, Senhor Deus, e que tem fome e sede pela Tua presença, Pai, no nome de Jesus. E que o Senhor nos dê, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para aplicar e para colocar tudo isso em prática, Pai. Que o Senhor nos capacite com todas as ferramentas necessárias para que nós venhamos, Senhor Deus, viver isso, Deus, de uma maneira prática na nossa vida, aonde o Senhor nos levar, Pai. No trabalho, na escola, na faculdade, Senhor Deus, na família, enfim, em todos os lugares, Pai. Que tudo isso que nós vamos ser ministrados aqui essa noite, Pai, possa gerar, Senhor Deus, transformação real, Pai. Que não fique apenas no campo do espiritual, da filosofia, das ideias, Pai, mas nós queremos viver isso na nossa vida prática, real, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
estamos aí numa jornada do Antigo Testamento, como nós já temos estudado aí ao longo de todo o ano, e nós estamos aí no livro de Daniel. Então já houveram 2 exposições, pregações a respeito deste homem que estava ali exilado na terra da Babilônia, e nós vamos percorrendo, e hoje nós chegamos aí no capítulo 7, aonde nós temos uma mudança, vamos falar assim, daquilo que era a ordem que estava acontecendo aí ao longo do livro, porque até então, Daniel, ele era aquele que interpretava os sonhos do rei. Ele era aquele que interpretava as visões, que era procurado por sua sabedoria e discernimento daquilo que o rei ali tinha sonhado e tinha tido as suas visões. E nós vemos que ele é perseguido por conta disso, porque logo depois ele recebe um decreto onde ele deveria adorar uma estátua que o rei tinha ordenado. E ele é jogado ali na fornalha de fogo, como nós vimos aí nos últimos domingos, e depois ele passa por um novo episódio ali de perseguição, onde ele é jogado na cova dos leões, e aí foi onde o Batata expôs também aí nos últimos domingos, e agora nós chegamos nesse ponto aonde a história muda um pouco, porque agora é Daniel que recebe a visão, é Daniel que tem uma visão espiritual daquilo que Deus estava comunicando e revelando naquele período, naquela época para a vida dele. E aí agora ele queria precisar ter essa interpretação, receber aquilo que era a instrução de Deus, para poder entender o que Deus estava tentando explicar, falar através daquela visão, através daquele sonho ali que ele teve. Mas o engraçado disso tudo é que muitas vezes hoje nós estamos apegados a uma geração, a uma época onde tudo é passageiro, onde as coisas são mutáveis, transitórias, líquidas, uma cultura cada vez mais líquida, onde as relações, onde as coisas mudam muito rápido. E hoje está na moda aí, né, aquilo que se refere ao hype. Então, o que é o hype? O hype é uma moda, uma expectativa gerada sobre alguma pessoa, sobre algum produto, sobre alguma ideia, sobre alguma metodologia. É a era do hype. Então, quase tudo hoje é hype. E hoje, para exemplificar algo que eu tenho vivido assim com mais intensidade, é o hype da IA, da inteligência artificial, aonde em qualquer palestra que você for, de empresa, em qualquer evento, vão falar a respeito de IA. E as empresas estão aí correndo para aplicar, para colocar IA nos seus negócios e tudo mais. E isso é mais um exemplo daquilo que é um hype, uma expectativa gerada sobre algo novo, mas que passa rápido. Começa, tem um boom e depois declina e volta tudo à sua normalidade. E nós também vivemos aí no tempo da obsolescência programada, que é tudo que é feito, construído hoje, tem prazo de validade. Então, antigamente, os celulares duravam. Você podia jogar na parede que não acontecia nada. Você podia bater o prego numa tábua que ele resistia e a bateria durava 2 semanas, 1 semana, e o negócio assim, era feito para durar. Os carros eram feitos aí de metal, algo mais resistente. E hoje os carros aí, a maioria são feitos de plástico, de material perecível, justamente feito para poder você trocar com mais frequência. Não foi feito para durar. Então o celular hoje é praticamente quase todo de vidro. Se cair no chão, já era. Você vai ter que trocar a tela, as costas dele, ou você vai precisar trocar de celular, porque ele foi feito justamente por isso, para não durar muito tempo. E com os carros também da mesma forma. Hoje, se um carro novo bater num carro antigo, o prejuízo para aquele que tem um carro novo vai ser bem maior, porque os antigos eles eram mais resistentes, eles eram mais fortes, então eles eram feitos para durar.
geladeira, eletrodomésticos, também segue na mesma dinâmica, ou seja, tudo hoje foi feito para ter um curto período de duração. A nossa máquina de lavar, por exemplo, é desde quando a gente casou. Já deve ter uns 15, 20 anos. A geladeira também tem mais ou menos essa época. Esse ano a gente passou ela para frente, mas estava durando, estava funcionando. E nós trocamos ela porque já tinha dado o prazo de validade dela também. Ou seja, tudo hoje é feito para poder durar pouco. A cada 6 meses é lançado um novo modelo de celular. Então hoje, se você está com o seu, serve, mas daqui a pouco tempo parece que já não serve mais, porque eles já lançaram outro com uma nova tecnologia, com novas funcionalidades, e por aí vai. A cada semana, a cada mês, surge também uma nova empresa, uma nova startup que vai prometer mudar o mundo, mudar a forma como você se relaciona com a vida, com a tecnologia, com as coisas. A cada 4 anos, nós temos um novo ciclo de eleições, e aí abrindo aqui um parênteses, o ano que vem já temos novamente eleições presidenciais e novamente mais um ciclo de esperança ou de decepção vai se instalando no nosso coração, porque afinal de contas, quando falamos de eleições, de políticas, de governos, isso tudo mexe com toda a nossa vida. Não tem como nós ficarmos apáticos e à parte disso tudo. Então, tudo tem um ciclo. Mas hoje parece que as coisas são fugazes, são temporais. E nesse turbilhão aí de uma cultura líquida, de coisas que são feitas para durar pouco, ou com um prazo de validade muito curto, a pergunta para nós essa noite é: onde nós podemos encontrar algo que vai trazer para o nosso coração uma firmeza de algo eterno, algo que seja duradouro, algo em que você vai colocar a sua vida nisso e que não vai mudar daqui a 4 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 mês ou daqui a 15 dias. Vivendo numa cultura como essa, onde tudo foi feito para durar pouco, como que hoje, nós vivendo nessa geração, nós podemos colocar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé em algo que vai durar por mais tempo, e abrindo um parênteses aqui para nós como igreja, por toda a eternidade. Porque quando nós olhamos esse panorama, quando nós vemos aí esse retrospecto que eu fiz aqui, muitas vezes nós ficamos desesperançosos, ficamos tristes, ficamos abatidos, porque pensamos: poxa vida, hoje eu estou nessa condição, mas daqui a pouco tempo eu posso não mais estar. Hoje eu estou vivendo de tal forma, mas daqui a pouco tempo eu não posso mais estar. E aí essa cultura dessa mudança, das coisas que foram feitas e projetadas para durar pouco, vai também afetando as nossas relações. A nossa vida na igreja, as nossas amizades, o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento. E isso sutilmente vai sendo projetado e nós vamos trazendo isso também para as nossas relações. Não se trata apenas de objetos físicos que foram feitos para durar pouco, como eu citei. Mas sutilmente, essa cultura líquida, essa cultura de transição, de mudança rápida, vai afetando também as nossas relações. Então, se a minha amizade com fulano não está boa, eu simplesmente troco. Se a igreja não está satisfazendo os meus desejos, eu mudo. Se o meu trabalho não está me agradando, eu troco. Se o meu casamento não está fluindo do jeito que eu gostaria, então eu saio fora, eu procuro outra pessoa. Se o meu namoro não está conforme aquilo que eu desejava, então eu troco. Então isso sutilmente vai entrando na nossa vida e nós vamos vivendo também dentro dessa cultura babilônica, como eu falei naquela última pregação, e muitas vezes nós nem percebemos. E o que o livro de Daniel e esse trecho aqui em específico tem a ver com isso tudo? Porque a âncora da nossa alma,
aquilo que vai trazer esperança para o nosso coração, está respondido aqui nesse trecho que nós lemos, aonde o profeta Daniel, ele recebeu essa visão há mais ou menos 550 anos antes de Jesus, antes de Cristo, então somando aí um período de 2.600 anos atrás, desse homem que estava vivendo num exílio na Babilônia, o profeta Daniel. E ele tem essa visão justamente dos impérios e dos reinos terrestres, aqui representado por 4 bestas. E aqui eu não vou entrar no mérito de tentar explicar escatologicamente o que cada besta significa, mas por alto, né, são os reinos e os impérios daquela época. Então, lá no começo do capítulo 7, quando ele vai descrever cada besta ali, como um leão, um urso e etc e tal, ele está falando a respeito dos reinos, dos impérios. E logo depois ele tem essa visão, aonde ele vê o reino do Filho do Homem sendo entregue a ele e destruindo todos os reinos terrestres daquelas bestas que ele havia visto anteriormente. Então essa profecia fala a respeito de Jesus. Essa profecia que foi dada a Daniel há 550 anos antes do nascimento de Jesus, fala a respeito de Cristo, do nosso Senhor Jesus, aonde o reino eterno seria dado a Ele. E essa profecia não era apenas para um povo que estava ali exilado na Babilônia, naquele período da história, mas era uma profecia para também fundamentar a nossa fé, a nossa esperança, para que isso servisse também como um mapa que fosse guiar a nossa vida também hoje. Porque desde Daniel até hoje, quantos reinos, quantos governos mundiais, regionais passaram? Quantos sistemas, quantos governos transicionaram, mudaram, ergueram-se, foram fortes, vigorosos, mas ao mesmo tempo também caíram, sucumbiram. E nós estamos aqui hoje. Então essa profecia também é uma garantia para nós hoje, que no final vai dar tudo certo. Que no final de todas as coisas, o reino de Cristo Jesus, ele vai prevalecer. É Ele que vai prevalecer, porque todos os outros reinos, governos e impérios não vão subsistir. Não vão permanecer. Porque eles foram feitos dentro dessa cultura líquida que eu falei, com prazo de validade. Podem parecer fortes hoje, mas em algum momento eles vão cair. Porque estão estabelecidos e construídos num fundamento mundano, num fundamento terreno, animal e demoníaco. Mas o reino de Deus, o reino do Filho do Homem, como ele disse aqui, foi entregue por Deus o Pai, para o Filho, e ele governará eternamente. E esse reino não vai ter fim. E nesse capítulo aí, nós vimos essa visão que Daniel teve, e quando você entra ali no capítulo 7, no começo, você vai perceber que essa visão é aterrorizante. Ele mesmo fala lá no versículo 28 que ele ficou aterrorizado. E eu fico imaginando, porque por um tempo na minha vida eu orava para Deus me mostrar as coisas. Bem no começo da minha conversão ali, na época eu estava lendo o livro do Daniel Mastral, Filho do Fogo, Filho da Luz, alguns aí vão lembrar. E assim, umas coisas bem loucas. E eu lembro que eu orava, falando, ó Deus, deixa eu ver um anjo, deixa eu ver um demônio. Orava, pedia, e graças a Deus a minha oração não foi atendida. Porque eu nunca vi, né? A gente já presenciou momentos de libertação de pessoas que estavam ali possessas por demônios e tudo mais, mas eu nunca vi. E eu fico pensando que se eu tivesse visto em algum momento, a minha reação seria como a reação de Daniel, de ficar aterrorizado, atemorizado, porque essa visão que ele teve, de fato foi algo grandioso e algo terrível, porque
os elementos, as coisas que ele viu, realmente eram coisas assustadoras. Então, o que nós podemos aprender com essa visão? Primeiro é que o Filho do Homem, descrito aqui, é o termo que Jesus usa para se referir a si mesmo, lá em Mateus 26, 64. Aonde Jesus se refere como o Filho do Homem. Então, por esse trecho e por essa passagem de Mateus 26, nós podemos concluir que a visão que Daniel teve do Filho do Homem era de Jesus recebendo o reino da parte de Deus. E o curioso é que ele não toma o reino para si. Ele não luta para receber esse reino. Ele não promove uma guerra, ele não promove uma briga, mas ele simplesmente recebe o reino do Pai. Ele ganha esse reino do seu Pai. Porque como nós vimos aqui no capítulo 7, no início ali, como, aliás, você pode ver depois, esses reinos, eles eram reinos bestiais, vamos falar assim, de bestas, de feras, aonde foram erguidos e construídos à base da violência, da força, da guerra, do braço forte, da luta. Mas um a um foi caindo. E o próprio Cristo Jesus recebe esse reino, sem precisar fazer nenhum tipo de guerra ou aplicar nenhum tipo de esforço físico. Mas ele simplesmente recebe o reino de Deus Pai. A partir do momento em que ele entrega a sua vida na cruz. A partir do momento que ele se sacrifica, que ele derrama o seu sangue, Cristo Jesus recebe esse reino de Deus Pai. E a partir de agora ele governa, ele se assenta ao lado de Deus, o lado direito do trono de Deus, e governa por todo sempre. E dentro disso, eu queria aqui abordar 3 pontos essenciais para a gente poder entender tudo isso. O primeiro deles é que Deus é soberano. Ele está no controle, mesmo que você não entenda. Deus é soberano, mesmo que você não entenda, e Ele está no controle das nossas vidas. Daniel teve essa visão caótica, violenta, antes de ver o Filho do Homem. Ele nem viu, aliás, Cristo Jesus, mas ele teve essa visão. E muitas vezes nós estamos aí querendo ver coisas, queremos ter visões, queremos ter contato com o sobrenatural de Deus, e muitas vezes Ele pode revelar, muitas vezes Ele pode te dar alguma visão, alguma palavra específica, num contexto em que você se encontra. Não uma visão que vai trazer uma doutrina nova para a igreja, porque se acontecer isso, seja anátema, que seja amaldiçoado, porque tudo aquilo que Deus queria revelar ao seu povo já está na Bíblia, já está na Escritura. Então, se você tiver algum tipo de revelação que vai mudar aquilo que já está na Escritura, amaldiçoe, porque isso não vem de Deus. Mas Deus pode revelar os seus planos específicos e propósitos da forma que Ele quiser. Então eu dou um testemunho pessoal aqui sobre isso, na época que a Laís ficou grávida, antes do Samuel, e na época ela teve um sonho. E quando ela sonhou, ela teve o claro discernimento de que aquela gravidez não iria para frente. E passou algum tempo depois, ela teve o aborto. E outros momentos também em que nós tivemos outros sonhos, em um contexto, em uma realidade nossa, que Deus nos revelou. E muitos aqui têm alguns testemunhos a respeito disso, porque Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos para revelar algo específico, num contexto específico para você. Mas uma revelação que vai mudar aquilo que está na Bíblia, isso seja anátema. Mas Deus faz isso não é para satisfazer a nossa curiosidade. Não é para satisfazer essa nossa curiosidade de querer saber a respeito do futuro, do nosso trabalho, da nossa empresa, da nossa faculdade, da nossa família. Mas muitas vezes Ele
traz essas revelações específicas para firmar a nossa fé. E às vezes, se Ele não traz nenhum tipo de sonho e visão para você a respeito de algo específico na sua vida, entenda que Ele já revelou na sua palavra. Basta você ler, basta você meditar, basta você orar, basta você buscar de todo o seu coração na Escritura, que ela é suficiente para que você permaneça fiel e inabalável no contexto que você está hoje. Então, às vezes, você chegou aqui passando dificuldade na sua família, com um relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, complicado. Às vezes você está passando por um momento difícil no seu trabalho, na sua escola, com os seus amigos, com os seus pais. Mas entenda que Deus, Ele está soberano sobre todas as coisas. E o motivo pelo qual Deus, Ele revelou os planos dele para Daniel, é para que ele pudesse saber que ele é o arquiteto da história, e que ele está conduzindo todas as coisas segundo a sua vontade. E às vezes hoje você está inserido num contexto em que você não vê esperança, em que você não vê nenhuma saída. Às vezes você está num contexto como Daniel estava, no exílio, vivendo no meio de um povo que adorava outros deuses, vivendo em uma realidade onde as pessoas adoravam a outros deuses, e você não vê nenhuma saída, você não vê nenhuma esperança. Mas essa noite o Senhor quer lembrar a mim e a você que Ele é soberano, que Ele é o arquiteto da história e que Ele está cuidando de cada um de nós. E que tudo aquilo que você precisava saber a respeito da sua revelação completa está na Escritura. Será que você tem buscado a resposta de Deus na palavra e na oração? Será que você tem buscado de todo o seu coração aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? O reino que nós estamos vivendo hoje, os governos, a cultura, ela é transitória, como eu falei. Ela vai passar. A geração do Samuel, da Luísa, daqui a alguns anos, vão viver outras coisas. Vai ser novidade, vai ser outras coisas que eles vão viver, porque tudo que nós estamos vivendo hoje vai passar. Hoje nós pensamos, não, é impossível viver sem celular, sem smartphone, por tudo aquilo que a gente faz através dele. Mas daqui a 10 anos, 20 anos, às vezes isso aqui vai ser indispensável. Porque a galera pira, a galera fica louca e já começa a desenvolver outras coisas que vai tornar isso daqui obsoleto. Não vai precisar usar mais. Mas enquanto isso, enquanto as coisas vão mudando, o reino do Filho do Homem é eterno. O reino de Deus jamais passará. O reino de Deus jamais mudará. Então, meu irmão e minha irmã, não fique ansioso com as eleições do ano que vem. Não fique ansioso com a economia. Não fique ansioso com os rumos da sua carreira profissional. Porque Deus está no controle. Apenas confie. Apenas entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Você não precisa saber de tudo que vai acontecer, mas você precisa ter a certeza e a convicção de que Deus é soberano, de que Deus está no controle, porque o seu reino jamais terá fim. E o seu trono será habitado por Ele por toda a eternidade. Então descansa e confia. O segundo, a identidade. A nossa identidade como povo santo de Deus. Vivendo nessa cultura que eu falei, transitória, líquida, que muda a todo momento, o que nós precisamos saber e entender e viver é sobre a nossa identidade. Como povo de Deus. Você e eu, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós fomos feitos agora filhos de Deus, adotados
pelo Pai, através do sangue de Jesus. Então agora, nós temos uma nova identidade, um novo DNA. Você não é mais cidadão terreno desse mundo, mas você é agora cidadão dos céus, vivendo nesse mundo. Então os seus valores, os seus princípios, os seus conceitos não são aqueles que o mundo está dizendo aí fora. Como você deve viver, o que você deve fazer. Mas você agora vive como cidadão do céu, vivendo ainda aqui na terra. Na visão que Daniel teve ali no versículo 18, ele diz assim, no final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo o sempre. Olha que fantástico. Então Jesus, ele não vai governar sozinho, mas o povo santo dele vai dominar junto com ele. No final de todas as coisas, nós reinaremos com ele. Quando tudo for consumado, nós reinaremos com Cristo. O Messias, ele não vai reinar sozinho, mas nós, a igreja, somos o povo santo do Altíssimo, que participa dessa realeza e desse reino. Isso deve mudar a perspectiva com que você e eu vivemos hoje. Porque você e eu não somos apenas um funcionário na empresa, não somos apenas um estudante na escola, na faculdade. Você não é apenas um empreendedor. Você não é apenas uma pessoa comum que está vivendo a sua vida comum. Mas você é filho de Deus. A partir do momento em que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é cordeiro do Rei. E isso deve mudar a perspectiva nossa ao olhar para esse mundo. Ao viver nas nossas relações. Porque agora nós não somos mais guiados por aquilo que esse mundo diz para a gente viver, mas por aquilo que Deus diz. E aí eu queria te convidar a abrir lá em Mateus 5, no versículo 3. Alguém puder trazer uma água, por favor? Mateus 5, do 1 ao 12. Porque se agora nós sabemos da nossa identidade, do nosso novo DNA, o que essa promessa, o que essa realidade aí deve produzir na nossa vida hoje? E um pouco disso está lá em Mateus 5, a partir do versículo 3, que é as bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então agora, meu irmão e minha irmã, a nossa vida deve ser regida por um novo regulamento, pela palavra de Deus. E não por aquilo que o mundo está dizendo. E não por aquilo que o mundo está mudando a todo momento e fazendo você mudar junto. Mas a palavra de Deus, ela é eterna e ela diz como nós devemos viver no mundo hoje, não pertencendo a Ele. Então tudo isso aqui que a gente leu, essas bem-aventuranças, é completamente contraditório àquilo que o mundo prega hoje. O homem não pode chorar, você tem que ser forte. Demonstrar humildade, não, isso são para pessoas fracas. Você tem um coração puro, não, larga de ser besta. Você tem que ser aquela que vai para cima, que pisa em cima dos outros, que faz a sua vontade.
Promover a paz, para quê? No mundo de guerra, você não vai sobreviver. Na alta competitividade que temos hoje, paz para quê? Eu quero é guerra. É isso que o mundo prega. É isso que o mundo fala. Mas aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles entendem que os seus conceitos e os seus princípios são completamente contrários àquilo que o mundo prega hoje. Vivemos por santidade, vivemos por mansidão, vivemos por justiça, vivemos pela paz que excede o entendimento. Somos peregrinos nessa terra, como diz em 1 Pedro 2, do 11 ao 12. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Então essa é a nossa missão, entendendo a nossa identidade. Agora, vivendo nesse mundo, mas não pertencendo a esse mundo. Vivendo as relações desse mundo, mas sendo orientados por aquilo que a palavra de Deus diz. E por último, o terceiro ponto é sobre a fidelidade. Fidelidade, a nossa participação nesse reinado, nesse mundo hoje caótico, requer o quê? Perseverança. Apesar do reino já ter sido conquistado por Cristo na cruz, e apesar dele já ter sido dado ao seu povo santo, ele ainda não foi entregue de forma completa, como a gente fala. É o já, mas o ainda não. Ele já foi consumado, ele já foi entregue, mas ainda não na sua completude. Porque se o plano de Deus fosse apenas te levar para o céu, como a gente sempre fala, a partir do momento em que você se convertesse, você morria e ia para o céu direto. E resolvia todos os problemas. Mas por que então que nós ainda continuamos vivendo depois desse encontro com Jesus? Porque Ele tem esse propósito, esse plano, para que outras pessoas conheçam o amor de Deus através da minha vida e através da sua vida. E isso implica essa perseverança, essa fidelidade naquilo que é a palavra de Deus para nós. Porque vivendo nesse mundo caótico, a todo momento, nós vamos ser bombardeados com informações, com conceitos, com valores que são contrários à palavra de Deus. E como a palavra diz, o inimigo está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, como um leão, para nos devorar. Ele está rugindo à nossa volta, procurando apenas uma oportunidade para nos devorar, para nos fazer desistir, para fazer a gente olhar para trás e ter saudade da vida antiga que nós vivíamos. A todo momento nós somos aí bombardeados com tentações, com provações, fazendo nós desistirmos no meio do caminho. Então, o chamado hoje para nós é sobre fidelidade, é sobre perseverança, é sobre continuar firme no propósito daquele que nos chamou. Porque o reino já foi entregue para Cristo e nós vamos ser participantes desse reinado na glória. Mas até lá, nós temos muito trabalho pela frente. Até lá, vão haver lutas, dores, perseguições, tentações, e nós vamos precisar ser perseverantes. 2 Timóteo 2, do 11 ao 12, diz assim: se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Irmãos, a luta é temporária, mas o reino é eterno. A luta que você está vivendo hoje, ela é temporária, ela vai passar. Mas lembre-se que o reinado e o governo de Cristo Jesus, Ele é eterno. Portanto, não desistam. Perseverem na caminhada. Quando a vida apertar de um lado, quando as circunstâncias, as situações adversas vierem, não desista.
Lembre-se da sua identidade. Lembre que o reinado e o governo de Cristo Jesus já foi entregue, já foi estabelecido. Entre na comunhão dos santos, participe daquilo que são as atividades da vida da igreja, porque isso são elementos para que você possa continuar na jornada. Não se isole, não se afaste, mas persevere. E a perseverança muitas vezes vai significar você ser carregado por alguém, mas não permita ficar prostrado. Não se permita não ser ajudado. Não se ofenda quando alguém te perguntar como que você está. Não se ofenda quando alguém te perguntar por que você não veio no culto, por que você não foi no pequeno grupo, por que você está sumido da igreja. Porque isso é a perseverança dos santos. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós nos preocupamos uns com os outros. Porque nós sabemos que a todo momento, todos nós aqui sofremos ataques do inimigo, do inferno, sobre as nossas vidas. E se nós não estivermos firmes no propósito, nos lembrando da nossa identidade, nos lembrando do reino que nunca passará, nós vamos sucumbir no meio do caminho. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar. 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27, diz assim, ó: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Persevere, irmão. Persevere. Assim como o atleta aqui que foi citado no exemplo de Paulo. Persevere, não desista. Para que você possa chegar no final bem. Para que você possa chegar no final dando glórias a Deus por tudo aquilo que Ele fez através da sua vida. Então essa visão de Daniel, ela não é para gerar em nós medo. Não é para gerar em nós pavor. Porque agora nós já sabemos o final da história. Mas muito pelo contrário. Essa visão é para gerar em nós descanso, paz e ao mesmo tempo ação. Continuar, perseverar, caminhar. Porque enquanto os impérios mundanos eles aí se apoiam na força bruta, aonde vence quem é o mais forte, o reino de Cristo Jesus se baseia na justiça de Deus, na mansidão, no amor, no domínio próprio, na longanimidade, na bondade, na misericórdia, no amor. Os reinos desse mundo passarão, subirão e da mesma forma cairão. Mas o reino do Filho do Homem, o reino de Cristo Jesus, ele jamais passará e ele jamais será destruído. Feche seus olhos. Coloque seu coração aí diante de Deus. Que nessa noite você possa ir falar com seu Pai. Às vezes você chegou aqui essa noite ansioso com o amanhã, com a semana que vai começar, com os problemas que você tem que resolver. E o Senhor essa noite está nos lembrando que Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes você veio aqui essa noite e a sua identidade está confusa. Ora você vive segundo um cidadão dos céus, ora você vive como um cidadão desse mundo. Mas essa noite o Senhor está nos lembrando, está te lembrando que você é um cidadão dos céus. Que você é uma nova criatura que foi gerada pelo sangue de Jesus. E que agora você tem uma nova identidade, um novo povo, uma nova ordem, uma nova forma de viver e de enxergar a vida. E por fim, às vezes você chegou aqui essa noite pensando em desistir. Mas o Senhor está derramando uma nova porção de perseverança sobre a sua vida. Um ânimo novo para um coração cansado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar por esse tempo. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa aquietar o nosso coração, Pai. A nossa ansiedade, os nossos medos,
os nossos temores, Pai, que nós venhamos, Senhor Deus, nos lembrar, Pai, mais uma vez, de que o Senhor é soberano e que o Senhor governa sobre todas as coisas, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê um novo ânimo, Pai, para aqueles que estão cansados. Oh Deus, no nome de Jesus, Pai, que haja um fôlego de vida, Senhor Deus, no nosso meio essa noite, Pai. Para que cada um de nós possamos continuar perseverando na caminhada, Pai. No nome de Jesus, Pai. E aqueles, Pai, que estão confusos na sua identidade, Pai, que possam essa noite, Senhor Deus, se lembrar da identidade que nós temos no Senhor, Pai, conquistada na cruz por nós. No nome de Jesus, tira toda a confusão, Senhor Deus, de quem nós somos. Pai, vivendo nesse mundo caótico, muitas vezes perdendo o senso da nossa identidade. Pai, traz de volta, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, Pai, quem nós somos no Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. E que nós possamos, Pai, de uma vez por todas, Pai, nos lembrar das Tuas promessas e de tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, Pai, e que possamos colocar tudo isso em prática. Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém.